Através da análise do Catálogo de Patrimônio Histórico de Brusque, podemos perceber a quantidade de obras e edificações maravilhosas existentes no município e o quanto faz-se necessário ter um olhar diferenciado quanto ao patrimônio material e imaterial de Brusque. Diante da riqueza cultural desta cidade, selecionamos duas das mais importantes obras para o município: a Igreja São Luís Gonzaga e a Igreja Nossa Senhora de Azambuja. A escolha se deu em virtude de possuírem importância e valor religioso, além de entornos, estilos arquitetônicos e períodos de construção distintos. Esse seu Eugênio Lepek vai falar um pouquinho pra gente da Igreja Matriz, sobre as memórias que ele tem. O seu Eugênio hoje tem 73 anos. E na época da construção, o senhor tinha quantos? Bem, eu me lembro, era aproximadamente não, mas era mais ou menos em torno de 6, 7, 8 anos, né? Então, a gente vinha lá do meu bairro onde eu morava, que era Santa Luzia. Nós vínhamos a pé de lá da Santa Luzia, quando a gente tinha alguma coisa para fazer no centro. E nós passávamos em frente, justamente na praça, em frente à Igreja Matriz. E para nós, que nós éramos tudo do interior, era tudo novidade, né? Então a gente olhava para cima, isso foi na década de 50. Nós olhávamos para cima assim e víamos os operários já naquela época trabalhando na Igreja Matriz, né? Aqueles andaimes enormes lá em cima e os operários lá trabalhando. A gente só escutava daqui de baixo o som da marreta e dos ponteiros quebrando as pedras para poderem levantarem as colunas, as paredes, enfim. Construindo devagar, mas construindo sempre a Igreja Matriz, que hoje é toda aquela beleza que a gente vê. Tá, então eu sou o padre Diomar Romanif, e então eu cheguei aqui no dia 3 de fevereiro de 2019, né, e esse é agora o segundo ano então que eu estou aqui à frente da paróquia. Padre, o que o senhor sabe um pouquinho da história da Igreja Matriz? Então, na verdade, teve 3 igrejas aqui já, né, nessa colina, que foi escolhida a dedo, né? A igreja foi sendo modificada à medida que a cidade foi sendo, foi evoluindo. Né? Então, como a gente faz parte do curso de arquitetura e urbanismo, a gente não poderia deixar de falar um pouquinho sobre arquitetura, né? Que é tão importante e ela acaba influenciando o bem-estar do cidadão dentro de um ambiente, né? Do ser humano. Então, o senhor acredita que em um ambiente, por exemplo, a arquitetura em um ambiente é capaz de transmitir sentimentos? O senhor sente isso na igreja? Isso. Primeiro elemento, o visível, o exterior, e hoje, claro, tem todos os prédios que dificultam, mas imagine isso há 40 anos, que era um grande monumento da cidade, para apontar para Deus. Por isso as igrejas antigamente eram construídas na montanha, porque a montanha é o lugar de encontro com Deus, assim está na Bíblia, e sempre que os profetas e Jesus queriam rezar, eles subiam a montanha. Então, o lugar de uma decisão de rezar com Deus. Segundo, Deus habita essa cidade. A igreja, um templo, é uma expressão visível disso. Deus habita a cidade de Brusque, e a igreja por onde nós passamos, nós vemos isso. E claro que tudo isso gera sentimentos. Ao externo, no fato desses elementos, mas também internamente. Por quê? A igreja ela tem como sua organização interna conduzir as coisas à oração. E tudo ali é catequético, uma catequese que inspira a oração. O fato de ser alta aponta para o céu, a imensidão, Deus é muito maior. A pia batismal no início da igreja, que lembra que o batismo é a porta da fé, é o primeiro sacramento. As imagens dos santos que lembram da intercessão deles, do exemplo de vida, o altar, a centralidade. Então, veja, tudo isso cria um espírito de oração e que necessariamente traduz em sentimentos de alegria, de esperança, de fé, às vezes também de luto, de tristeza, porque aqui é celebrada a vida das pessoas.
E qual parte que o senhor acha mais importante? Tem algum lugar que tem algum significado especial para o senhor? Como padre, né, o lugar sempre central é o altar, né, porque é aquilo que nos faz padre. Né? O fato de poder presidir a missa, né, de celebrar junto do altar que é consagrado, né? Então, além, né, do altar ali também ser significativo, porque tem as 12 colunas, e as 12 colunas lembram dos 12 apóstolos, né, a base da igreja. Então, é um lugar sempre muito forte para o padre, né? Pessoalmente, um dos valores, né, que para mim é extremamente significativos é a pia batismal. Não só o fato dela estar na porta da igreja, como eu falei, mas aqueles vitrais com os peixinhos, em cima da pia batismal há um Espírito Santo, né, a pomba que diz: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então há uma catequese muito viva, né? Você traz, né, alguém do mundo para entrar na igreja, ser batizado e viver, né, a experiência da fé aqui dentro. Então é algo que eu sempre, né, valorizo nas celebrações de batizado, explicar, motivar os pais a partir disso. Existe alguma textura, alguma cor que acaba chamando a atenção do Senhor, assim, na questão da igreja, talvez o material utilizado nela? Eu gosto muito das pedras, né? Eu acho que elas são, né, muito significativas na constituição de uma igreja, porque faz lembrar que todos nós católicos somos pedras vivas na construção da igreja, que não é o templo, mas é o povo, né? E no início, o projeto inicial, tudo era muito pedra, né? Tudo era muito cinza. Né? Aí, com o projeto de reforma litúrgica da igreja, né, o Cláudio Pastro, então, colocou muita luz, muita cor, né, no presbitério, né, os painéis que foram colocados, justamente para lembrar desse aspecto artístico, né, não só o técnico espiritual, mas a beleza artística, que quer criar uma sintonia e ajudar as pessoas também a encontrarem, né, nesses elementos os sentimentos, né, os valores cristãos que ali também são expressos, né, também em catequese. Mas para mim o aspecto cinza, né, não só porque eu gosto da cor cinza, mas o fato de ser pedra, eu acho que isso traduz muita coisa daquilo que a igreja é para o mundo. Tudo que está na igreja, ela tem um porquê. Tem uma imagem de um santo, tem um motivo pelo qual foi colocado. Né? Tem algum detalhe que chama atenção. Existe uma catequese atrás disso, né? Então, claro, às vezes, né, também os padres dão por entendido, mas é bom de vez em quando retomar, por exemplo, o altar, né, no ambão da palavra são 4 colunas, que lembram os 4 evangelistas, os peixes que lembram os cristãos, né, os outros cristos. Então, tudo, né, além de ser catequético, também é uma aula de patrimônio, né, de história da humanidade. Né? Por exemplo, aqui, um dos destaques da paróquia, nós temos um órgão antigo, né, que foi restaurado, que de vez em quando a gente faz funcionar de novo, né, porque, veja, isso é cultura. Né? E a igreja sempre tentou, né, unir cultura, espiritualidade, né? Então, aqui se preserva muito isso. Toda a igreja existe escada, porque escada é uma decisão. Eu chego ali embaixo, né? Aqui de novo há uma catequese. Há um mundo, né? Pensa aí a cidade, há um mundo, há uma escada e há a igreja. Então, assim, entre sair do mundo e chegar ao céu, existe uma decisão. Eu tenho que decidir subir. Existe também um sacrifício. Existem renúncias e existem sacrifícios. Se às vezes a gente quiser subir tudo empolgado, vai chegar na metade do caminho e não vai aguentar. Né? É verdade. Tem que dar seu passo a passo e nesse processo ir deixando algumas coisas que começam a pesar. Né? Então, esse processo, né, que foi muito bem feito aqui, exatamente é para lembrar disso. Né? Eu me decidi sair das coisas do mundo, né, deixar um pouco isso para fazer uma experiência profunda de fé. Né? E uma experiência no alto da montanha de encontro com Deus, portanto já uma experiência de céu. Né? Mas há um caminho de conversão, de sacrifício, de dedicação. No projeto pensado, depois não foi executado, mas nas 2 torres da escadaria eram para estar as estações da Via Sacra, para lembrar do caminho do Calvário. Então eu saio do mundo, passo por esse processo de purificação,
e adentra ao céu, daí toma o banho na pia batismal, toma o banho da purificação, né, me sacio da água que é Cristo, e aí eu entro para viver o céu. Né? Então, vejam, são passos. Né? Acreditamos que essa edificação deve ser preservada, pois é uma obra inspirada na arquitetura gótica, possuindo características espaciais e elementos dessa arquitetura, como, por exemplo, o verticalismo, a monumentalidade, o arcobotante, representado nos elementos externos que seguram as grandes e altas paredes, as abóbadas, os vitrais e a simetria. A Igreja Matriz São Luís Gonzaga permite-nos a percepção de uma dramaticidade que envolve o homem dentro de um ambiente, criado para refletir o sagrado em sua forma mais simples, mediante o uso de materiais retirados do entorno do terreno. A riqueza reside na disposição dos vitrais, que permitem o acesso da luz, que junto com as pesadas paredes de pedras, criam uma atmosfera celestial, tal como nas catedrais góticas medievais, só que com a presença da simplicidade dos materiais apresentados na sua forma natural. No dia 8 de dezembro de 1939, era lançada a pedra fundamental do novo e majestoso santuário. Suas paredes foram erguidas ao redor do santuário anterior. O projeto prevê uma torre de 40 metros de altura e uma nave central medindo 45 metros de comprimento por 16 metros de largura, com uma altura de 20 metros. Entre junho e setembro de 1941, se destrói o antigo santuário. Embora já estivesse sendo usado desde 1943, somente em 26 de maio de 1956, Dom Joaquim Domingues de Oliveira oficia a consagração do templo. Antes dela, existiram duas capelas, uma construída pelos colonos em 1884, com 3 metros de largura e 6 metros de comprimento, e a seguinte, idealizada por Padre Antônio Eising, entre 1892 e 1894, com 10 metros de largura por 12 metros de comprimento. Em seu interior está uma gruta com uma imagem da Nossa Senhora. Aos pés da imagem corre águas puras vindas de uma fonte natural. A festa e a romaria em honra a Nossa Senhora acontece no último domingo de maio. Agradeço o convite para participar desse trabalho no curso da Unifeb de Arquitetura e Urbanismo e para apresentar um pouco para vocês essa nossa igreja aqui em Azambuja, o Santuário Nossa Senhora de Azambuja. Sou o Padre Paulo e trabalho aqui no seminário que fica ao lado desse santuário há 3 anos que trabalho aqui. E sou padre aqui, esse é o início do meu ministério como padre, estou iniciando aqui. Então já estamos numa igreja que tem muita história, como santuário, é um santuário centenário, o primeiro santuário aqui do nosso estado, então certamente tem uma importância religiosa muito grande, mas também uma importância social, cultural e histórica muito grande. Padre, o senhor está de acordo com a estrutura dessa igreja? Bom, uma igreja é um espaço construído principalmente para a liturgia, né? O que ela tem 2 espaços principais, que é o presbitério, esse espaço onde fica o altar, a presidência da missa, o espaço da palavra de Deus, e a nave, que é o espaço da assembleia. Nós não podemos esquecer que essa igreja aqui, o Santuário de Azambuja, é uma igreja construída antes do Concílio Vaticano II, que operou uma grande reforma na liturgia. Então nós estamos dentro de uma igreja já
padrões mais clássicos, mais antigos, não é? Por isso temos colunas dentro da construção, embora as nossas aqui estejam numa posição que geram, assim, possibilitam existir um passeio entre os bancos, um espaço onde transitar, mas preservam uma grande nave principal, não é, ao centro, e toda a Assembleia consegue participar muito unida, assim, diante do altar, sem nenhum tipo de interferência. Existe, é claro, esse outro dado do santuário que eu penso em várias igrejas, assim, é um elemento muito marcante, que é esse elemento da altura, né? que dá para a igreja uma imponência e que dentro do ambiente teológico, religioso, espiritual, significa exatamente a grandeza, não é, de Deus, e nós nos colocamos diante dessa grandeza de Deus, aqui significada pela altura, como criaturas que entram então para a celebração, né? A Zambuja também tem esse teto azul. Eu penso sempre que ele ajuda também para a oração, não é? Ele ao menos da cor que nós atribuímos ao céu, né? O céu azul, e também é um santuário de Nossa Senhora, e o azul é uma cor assim tão relacionada, não é? A veste da Virgem Maria. Eu penso que o conjunto todo certamente que ajuda muito, e é possível celebrar bem a liturgia aqui dentro do santuário. Padre, e sobre o Morro do Rosário? O senhor acredita que ele traz sentimentos para os fiéis que sobem? Bom, o Morro do Rosário é uma grande obra que nós temos aqui do lado do santuário, né? Um morro dedicado à Imaculada Conceição. A primeira obra que foi construída aqui está lá em cima do morro, né? A coroação de Nossa Senhora, e depois disso toda a concepção do morro feita como um espaço exatamente para gerar o ambiente propício para a oração. Há uma montanha, quer dizer, a nossa subida, que é também uma subida espiritual, a nossa elevação para o encontro com Deus, né? Mesmo na Sagrada Escritura, esse símbolo da montanha, o caminho que é necessário percorrer, né? E nesse caminho de meditação que nós vamos rezando principalmente os mistérios do Rosário, que estão expostos para nós através, então, das imagens sacras que estão postas ali no morro. Então, é o caminho, são as imagens, o conjunto com a própria natureza, não é? Tudo isso colabora para gerar esse sentimento de oração. Depois temos os dias certamente de uma grande afluência de fiéis, a Semana Santa, e principalmente a festa em agosto, terceiro final de semana de agosto, quando se faz a procissão mais solene com a oração do terço aqui no morro. Eu gosto sempre dessa escolha de quem resolveu plantar tantas azaleias no morro, deixando assim com que exatamente pela data da festa ele esteja todo florido, todo rosa, né? Eu gosto de sempre dizer também aqui na igreja de que a natureza, o morro, enfim, se enfeitou, se preparou para a festa, e agora vamos nós também nos preparar para a nossa oração, né? Então, certamente que é um conjunto. Como é um conjunto tudo o que existe aqui em Azambuja, né? Nós, padres que trabalhamos aqui, sempre entendemos o que temos aqui em Azambuja como um complexo, né? Muito próprio aqui. Nós temos o santuário, o Morro do Rosário, o nosso hospital, o museu da arquidiocese, o seminário. Tudo isso é o conjunto que forma Azambuja.
nome é Ellen. Oi, meu nome é Paulo César. A opção por fazer a missa lá na Zambuja, a cerimônia de casamento lá no santuário, que hoje é uma paróquia, né? Foi porque a igreja é muito linda e ela traz características de uma igreja conservada, de antigamente. Não que as outras igrejas não tenham, cada igreja sua tem sua característica, mas não que elas não são tão boas tanto quanto a Zambuja, mas é porque a Zambuja, ela realmente tem detalhes que impressionam. As vidraças são hoje desenhadas ainda, o teto todo pintado à mão. E não só a igreja em si é bonita, mas tem o Morro do Rosário, tem a gruta, tem o seminário, então todo o entorno da igreja é muito bonito. Meus caros noivos, Paulo César e Ellen Cristina, a igreja celebra com alegria e muita solenidade todos os seus sacramentos. Celebra também o sacramento do matrimônio. É a partir do matrimônio que a igreja conta com um novo lar, com uma nova família, fundada e fundamentada sob a graça e a bênção de Deus. A igreja da Nossa Senhora de Azambuja nos remete muito à arquitetura greco-romana, devido às suas imponentes colunas, aos arcos arredondados e à abóbada cilíndrica presente no interior da edificação. Podemos ressaltar também a presença dos vitrais inspirados no período gótico, onde contam através de imagens históricas, bíblicas e trazem ainda mais beleza à edificação. Além de todas as características arquitetônicas, há também a necessidade de preservar a história da comunidade que foi e ainda é marcada por esta construção.